Nós vamos agora apresentar a nossa entrega final, né, da unidade 3. E, de início, vamos dar uma representada aqui nas issues que nos foram passadas na última unidade, né, e explicar o que foi corrigido. A gente tem de issue essas daqui, que o professor adicionou para a gente, tirando as que estão com código de RF, né, porque isso aqui é para rastreabilidade dos requisitos da construção do nosso MVP. Beleza. A primeira issue da seguinte à unidade 2, que era para ser corrigida e entregue na unidade 3, é a lista de requisitos funcionais, onde o professor fez a revisão, né, e o comentário sobre alguns requisitos que a gente tinha no nosso backlog anteriormente, né, onde todas foram corrigidas, né, com a ajuda e o apoio do nosso monitor, onde ele foi comentando e revisando junto com a gente, né, o nosso grupo. A gente removeu alguns requisitos que tinham antes, adicionamos novos requisitos, mesclamos requisitos também, porque tinha requisito que às vezes era um igual a outro. Por exemplo, aqui no comentário do professor, ele fala que o sistema deve permitir ao usuário a visualização do carrinho de compras, e tinha outro, o sistema deve permitir que o cliente visualize os itens contidos no carrinho de compras. Foi perguntado qual a diferença entre os dois, né? Uma vez que os dois é a mesma coisa, é um item de carrinho é um carrinho de compras onde tem os itens, né? Beleza. Foi refeito esse requisito, esses dois, a gente mesclou ele. Aqui no comentário, a gente tem falando de cada uma dessas correções, o que aconteceu com cada um desses requisitos, se foi removido, se foi alterado, se foi trocado de tabela, porque teve um requisito, por exemplo, o requisito 4, onde falava que o sistema deve sincronizar em tempo real o estoque físico e online. Foi lá para a tabela de requisitos não funcionais. A gente alterou isso, né? Dando a entender, realmente faz sentido, isso é um requisito não funcional, né? E aqui a gente tem a descrição e o histórico de correção, o que foi feito, juntamente com o monitor, que é o Pedro. Essa daqui foi a issue 15, né? A primeira issue aberta para essa unidade. Depois, a issue 16. Cadê? Na verdade, foi a issue 16 de requisitos não funcionais, onde tinha alguns requisitos não funcionais que ou não tinha itens verificáveis, né? Ou não tinha alguma maneira de descrever como entendeu para que estava descrito aquele início, porque era um início do quê? A gente tinha uma descrição que ainda estava faltando muitas coisas. Por exemplo, nesse requisito não funcional 1, a gente falava que o site tinha que ser responsivo, adaptando-se a diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, mas, tipo assim, não tinha como descrever ou ter características de que smartphone, que tablet ou que computador seria feito esse acesso. Aí a gente acrescentou mais informação na descrição desse requisito não funcional, agora descrevendo o tamanho das telas, né, desses dispositivos que vão acessar, os navegadores que vão acessar, por ser uma plataforma web, né, não é um aplicativo, e outros requisitos foram removidos também, onde é o requisito de o sistema deve se integrar com a gestão de estoque existente. Realmente não é verificável, não tem como saber se está tendo aquela integração real ou é algo tipo dado mocado, por exemplo, né? Outro requisito foi o requisito não funcional 5, onde a gente fala sobre adotar conformidade e proteção de dados com a LGPD. Não tem como testar isso, né? Claramente, porque a LGPD abrange muita coisa, é muito grande. E o que a gente fez? A gente alterou ela para dar a entender algo que lembre e faça entender que tem alguma coisa da LGPD ali. Nesse requisito não funcional, a gente colocou algo que fazia mais sentido com segurança. Sobre senha, a gente disse que na descrição o sistema ia utilizar hashing criptográfico, né? Aí aqui descreve alguns tipos de hashing
e iria impedir a recuperação do valor original da senha. Beleza. Issue 16 corrigida. O monitor corrigiu, e é isso. Essa daqui é a issue do Dodge, onde também teve algumas coisas que foram alteradas ao decorrer dos dias, né? Onde a Maria fez uma coisa, aí comentou, o Pedro respondeu, e depois comentou de novo, e ele respondeu mais uma vez, confirmando, né? Aí tem a outra issue, de backlog do produto, processo e estrutura, onde fala que no nosso documento de visão do usuário, visão de produto e projeto, na verdade, a gente cita User Story Map, Design Think e Produto Backlog Building. Beleza. A gente removeu isso, né? Não, pera, deixa eu explicar de novo. A gente corrigiu, porque onde a gente citava User Story Map, foi removido, já que a gente não usou ele, e o User Story Map não tem como usar esse framework de organização de backlog e o PBB ao mesmo tempo. São dois frameworks de organização de backlog totalmente diferentes, nenhum funciona igual ao outro. A gente removeu também onde se falava sobre Design Thinking e onde se falava de PBB na declaração de requisitos. Foi corrigido também. O Pedro visualizou, aí depois a gente completou. Eu não lembro o que aconteceu aqui, mas a gente conversou com ele por WhatsApp e ele fechou depois. Beleza. E a issue 19, cadê? Backlog do produto, itens. O que acontece nessa issue aqui? Eu, ao explicar a primeira issue que foi aberta para a unidade, né, que foi a de revisão dos requisitos não funcionais, o professor pediu para que fosse revisto, né, o backlog e, em consequência, o MVP também. O que aconteceu? A gente reviu, sim, reveu, né? A gente revisou, tá? Teve a revisão dos requisitos, né, aqui, todos alterados, alguns mantidos, e na parte de backlog de produto, a gente diminuiu a tabela, né, agora com os novos requisitos, os que foram alterados. Na verdade, tudo foi alterado, né? Porque alguns teve um código que mudou, ou ficou tipo no requisito que antes poderia ser um requisito funcional 17, agora é o 14, por exemplo. É isso. A gente reorganizou essa tabela do backlog geral, refizemos o quadrante de priorização com somente os 16 requisitos contidos agora no backlog, né? Já que teve essa alteração, perdemos requisitos, né? Tipo, teve alguns que foram removidos e outros que foram mesclados. Então, por isso que diminuiu a quantidade de requisitos dentro do nosso backlog. Beleza. Isso foi feito. Essa é a issue 19, corrigida. Issue 20, priorização e lista final. Mesma coisa, eu acabei de explicar. A priorização foi refeita, né? Dentro desse quadrante aqui, onde a gente tem o valor de negócio para a esquerda e a complexidade técnica da esquerda para a direita. E o valor de negócio é de cima para baixo, onde a gente tem baixo valor de negócio e alto valor de negócio, né? Tudo isso foi feito com o nosso grupo. A gente entrou em consenso sobre esses requisitos, né? Teve uma votação, decisão de como que seria, o que a gente achava que era mais difícil, o que a gente achava que era mais fácil de fazer. E agora, issue 21, que é backlog de produto, comunicação, aí está excesso de replicação de informações. Essa issue aqui, ela se baseia no seguinte: lá nessa tela aqui de visão de produto e projeto aqui, onde a gente tem o ponto de backlog de produto, a gente tinha, eu acho que eram 3 tabelas. Uma que continha só história de usuário e requisito adicional, aí outra que continha história de usuário e falava se aquilo estava no MVP ou não, e depois outra tabela que tinha história de usuário, requisito não funcional, não, requisito funcional e a pontuação técnica e pontuação do Moscou, que é o que a gente tem aqui. Aí o que a gente fez? Juntamos tudo, deixou mais enxuto. Tem uma tabela inteira agora onde ela contém os requisitos, história de usuário, fala sobre o que ela é referente, né? O épico, a pontuação dela no Moscou, lá naquela tabela de priorização lá embaixo. Pontuação técnica e classificação final e entrega do MVP. Aí aqui tem a coluna aqui onde está descrito. Tudo que está com sim é o que vai ser entregue no MVP, né? E
Eu acho que essas são as issues. Terminei. Calma aí que Agora é eu vou o só Pedro compartilhar a tela. Vieira, que ele vai compartilhar a tela. Vou Tá parar dando aqui, pra viu, para ver? ele compartilhar. Tá, mano. Pera aí. Tá. Pode Tá. prosseguir, pai. É, eu vou falar sobre o PBB, né? E o que que é o PBB? Ele é uma técnica que ele ajuda as equipes a transformar um problema do negócio em features e depois em itens de backlog. Que é isso aí facilita para você criar o backlog de uma forma mais clara, mais estruturada e com orientação a valor. E também garante que toda equipe ela entende o porquê das funcionalidades e ajuda a construir o produto de forma mais clara, né? E como exercício para para entender melhor o que que é o PBB, né? A gente fez um PBB sobre o Cultura Viva, que enfrentava diversos problemas quanto à realização de eventos culturais, né? Que entre eles desorganização, falta de transparência, etc. E aí nisso a gente colocou tudo isso no PBB. Então vou passar por ele aqui. Primeiro você tem os problemas, né, que são os problemas do Cultura Viva, que entre eles está a divulgação desorganizada, não tem integração entre os canais e não tem métricas de engajamento, dificuldade para o público encontrar eventos confiáveis, comprar ingresso com facilidade, venda de ingressos inigual, ineficiente, com taxas altas e controle manual de acesso. Então, basicamente, aqui a gente tem os problemas, né, do Cultura Viva, e aí a gente vai ter as expectativas, né? As expectativas é o que é esperado que a nossa solução resolva, né? Então a nossa solução ela simplificaria a venda para o proprietário, integraria as instituições, né? Teria uma comunicação fluida, ia ter uma experiência simplificada para o público, com calendário de evento, compra fácil, etc. Então é isso basicamente. Aqui a gente tem as personas, né? Que são as pessoas que usariam a nossa solução, né? Então a gente tem o Rafael, que é o produtor independente, e aí desse lado a gente tem o que ele faz, então anota informações de cada show, gera propostas e processo de seleção, divulga produções e vende ingressos, e aqui a gente tem o que ele espera da nossa solução para que vai melhorar, né? Então, encontrar todas as informações em um lugar só, o cadastro unificado de assistir shows, um portal e o portal de venda de ingressos. E aí todas as outras pessoas seguem a mesma lógica, né? Aí aqui embaixo a gente tem as features, que essa feature soluciona os problemas dessa persona, essa feature soluciona os problemas dessa persona e por aí vai. Na esquerda a gente tem quais são os problemas, né? Então aqui, qual problema isso aqui vai resolver? Então, falta de integração, gestão manual entre espaços culturais. Essa feature resolve esses problemas. E aí, como benefício, ela tem a centralização da informação, redução de trabalho e permitir a busca e visualização dos detalhes do produto. E as outras features seguem a mesma lógica, né? Essa feature resolve esses problemas e tem esses benefícios. E aqui são os itens do backlog dessas features. Então, na feature de plataforma unificada de gestão cultural, deve ser possível você cadastrar centro cultural na plataforma, criar e gerenciar eventos, espetáculos, exposições e oficinas, convidar e gerenciar equipes responsáveis pelos eventos, vincular parcerias e patrocínios a cada evento, visualizar relatório de programação e orçamento e compartilhar informações com outras unidades culturais. E como nas outras partes também, né? Segue a mesma lógica. Esses são os itens do backlog dessa feature, esses são os itens do backlog dessa feature, então, é isso. É isso sobre o PBB Canvas. E aí a Laura vai falar sobre o BDD. Bom, então, o nosso BDD também foi feito sobre a plataforma da Cultura Viva. O BDD, ele é uma sigla em inglês, mas em português ele fica Desenvolvimento Guiado por Comportamento. Ele é uma técnica ágil simples para unir a linguagem técnica da equipe e a equipe de negócios. Ele tem como foco para analisar como o sistema funciona. Então,
A nossa estrutura, o que que ela diz? A nossa coluna de User Story, ela diz quem quer e o que ele quer. Então, eu como artista visual, que é um das nossas personas do User Story, ele quer o quê? Ele quer manter o portfólio online e atualizável para facilitar participações em editais. Nossa coluna de critérios de aceitação, ela define as regras da nossa funcionalidade. O artista deve poder salvar uma nova obra, imagem, descrição, e ela deve aparecer publicamente em seu perfil. E a nossa coluna de cenário, ela descreve o fluxo da nossa funcionalidade, o comportamento dela, né? O artista visual, ao clicar em adicionar obra na página Meu Portfólio e preencher os campos, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação e a nova obra deve estar visível no seu perfil público. Essa estrutura ela segue para todo o BBDD, eu não vou ler todas as histórias, que eu acho que seria maçante. Agora eu vou passar um pouco só para falar sobre o caso de uso. O diagrama de caso de uso, ele é feito em OML. Ele é um mapa funcional do nosso sistema. Ele mostra quem faz o que dentro do sistema. Nesse nosso quadrado cinza claro, ele é como se fosse o sistema. As pessoas de fora são os atores. Nossos atores, eles podem ser pessoas, podem ser outros sistemas, eles podem ser hardware, serviço de hardware. Então, ele não está restrito a pessoas, como o PBB, perdão. Aí, então, enquanto o PDD ele é focado na escrita, o caso de uso ele é visual, ele é para gerar uma visão geral do nosso escopo. A gente tem o nosso ator, aí no caso refugiado, a gente fez o caso de uso do Hope Bridge, que era uma plataforma para acolher refugiados palestinos e reintegrar eles na sociedade. Então, a gente identificou ele como um ator, ele tinha esses casos de uso que a gente identificou, registro inicial na plataforma, buscar serviço. Agora, essa relação de extend aí que tem em solicitar serviço, ele é uma funcionalidade extra, não extra, né? Ele é uma opção do nosso buscar serviço, por isso que ele não está como um include. Então, ao buscar um serviço, o nosso refugiado ele pode ou não solicitar o serviço. Aí, buscar engajamento comunitário, pesquisar oportunidades, elas duas dão extend em se inscrever na oportunidade ou engajamento, e o se inscrever em oportunidade de engajamento também dá um extend para o postar feedback. Você pode descer um pouco, Pedro? Um pouco mais? Aí, muito obrigada. O nosso outro ator, né, é administrador do sistema, ele tem outras 4 relações, eu queria só falar sobre a primeira, monitorar indicadores de desempenho, porque ela tem um relacionamento de include com consultar métricas específicas. O que exatamente isso significa? Que quando ele executa o caso de uso base, monitorar indicadores de desempenho, ele necessariamente vai consultar as métricas específicas. Por isso, ele é um include, porque eles dois acontecem, o caso sem ser o base, ele sempre acontece quando o base funciona. Isso. Acho que eu expliquei tudo como funciona o nosso caso de uso. Muito obrigada. Para alinhamento, né, de tudo que a gente teve no projeto, a gente foram desenvolvidas ao decorrer do semestre 3 coisas. Esse documento aqui, né, o nosso Pages, onde a gente contém cronograma de entrega, levantamento de como que a gente fez a linha de requisitos, as estratégias escolhidas, né, a solução proposta, interação entre equipe e cliente, os requisitos de software, a DORI, backlog de produto e outras coisas. De forma a se evidenciar, né, o que a gente passou daqui para a engenharia de software e dando a entender que também foi a parte de engenharia de requisitos, né, a gente teve o uso do nosso quadro Kanban, onde com o documento, né, servindo de eixo aqui para organizar e definir o que ia ser passado para o MVP e a definição dele e o desenvolvimento dele, né? Que a gente tem aqui os requisitos definidos e o backlog. No Kanban, a gente teve o acompanhamento, né, dos requisitos que estavam sendo feitos e da definição dos mesmos, já que no Kanban a gente tem
aqui, o que que é o Kanban? A gente tem o Projects dentro do nosso repositório, né? Da matéria aqui, ó, eu vou até voltar. Unidade tática. A gente vem aqui em Projects, unidade tática Kanban, e tem definido aqui um quadro Kanban, né? Onde a gente tem algumas colunas e os itens contidos nesse quadro. Essas colunas servem para organizar e entender melhor o que está sendo feito, né? O que a gente desenvolveu até a entrega dessa unidade, né? Em relação de requisitos para a engenharia de software, os requisitos funcionais, o que a gente fez e entregou, né? Primeiramente, nessa coluna de Backlog MVP, a gente tinha contido nela todos os requisitos, né, que estão aqui no backlog geral, todos. A gente tinha aqui com o código do requisito e o nome do requisito. Aí, ao abrir aqui, a gente tinha a história de usuário desse requisito, né, beleza, certinho. E ao passar nas etapas de desenvolvimento, o que a gente ia fazendo? Anteriormente, todos os requisitos que estão contidos aqui nessa tabela de Done estavam no backlog, né? Antes de iniciar o desenvolvimento. Ao decorrer do desenvolvimento, a gente foi organizando isso, né? De acordo com os passos que a gente foi fazendo. Nós movíamos alguns itens, por exemplo, para review, né? Ao fim da desenvolvimento e para in progress ao fim da, da não, ao fim não, ao início do desenvolvimento dele, na verdade. E todos os requisitos contidos aqui, né, nessa coluna de dono, né, são os requisitos que eram esperados, né, para entrega no MVP, e todos eles estão prontos, né, definidos lá na nossa plataforma que já está em deploy. O Luiz vai abrir agora a plataforma, se puder abrir, Elisa, tu compartilha a tela agora. Abro. Antes acho que melhor explicar o SM, não? User Story Mapping? Nossa, Se caraca, quiser, eu posso. realmente Nós faltou. pulamos. Tá, Se tu quiser, eu explico, pô. tá, então explica aí. Faltou mesmo, é Deixa eu verdade, ó. abrir aqui no Miro Passar aqui. batido. Tá, vou me mutar aqui. Antes de explicar a plataforma aqui, a gente acabou esquecendo de apresentar nosso SM. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Aqui é o SM a gente fez da Health Connect. A USM, ela é... A Health Connect, no caso, ela é como se posso dizer, uma rede de clínicas. E aí a gente fez user story mapping com as personas que vão usar esse produto. No caso aqui, a Clara é a nossa persona crítica, onde ela vai ter a maior parte como eu posso dizer, dos requisitos. Dentro do SM, a gente tem a persona, que igual eu falei, e a gente tem aqui o objetivo da persona. Então, a Clara, ela tem um objetivo de gerenciar o cuidado dela em um só lugar. E aí, abaixo, a gente tem, como eu posso dizer, o que a Clara tem que fazer para atingir o objetivo dela. E aí, aqui ela vem com os documentos e atualizar dados. Aqui, esse quadrante, ele acaba quando começa um outro objetivo. Todos os objetivos da Clara são até começar outra persona. Então, no caso, a Clara tem 4 objetivos aqui, com mais 4 objetivos abaixo dele. Eu não sei dizer o termo. Me corrija se eu estiver errado, Dani. Esqueci o nome do termo agora Atividade, pô. São as atividades atividade. Que ela tem para cada objetivo. Atividade que ela tem para cada objetivo. E aqui dentro do nosso MVP, a gente tem o nosso história de usuário e o nosso critério de aceitação para a história de usuário. Então, a Clara, como paciente crônico, ela quer adicionar o histórico médico. E aí aqui tem todos os critérios de aceitação. Deve existir uma seção de histórico médico acessível após login da paciente. A paciente deve conseguir cadastrar ao menos as condições crônicas, alergia, cirurgia, procedimento e uso atual dos medicamentos. E assim funciona para todos as histórias de usuário que ela tem. Por exemplo, eu como paciente Clara quero atualizar meu endereço. E aqui tem os critérios de aceitação para isso funcionar.
Então, a Clara tem os 4 objetivos dela, e aqui assim vai sucessivamente até com todas as pessoas que usam o Health Connect. Aqui a gente tem a recepcionista, né, que vai ter interação com o Health Connect. Os objetivos da Maria é identidade de cadastro unificado, checklist de documentos, buscar paciente. E aqui tem as atividades que a Maria vai fazer. Desculpe. A Maria vai cadastrar paciente, conferir documento, buscar paciente cadastrado, gerar senha para atendimento e assim vai. Aqui também tem a história de usuário da Clara, que eu, como recepcionista, quero cadastrar os dados do paciente. E aqui a gente tem os critérios de aceitação. Busca global. Antes de permitir um novo cadastro, o sistema deve obrigar a realização de uma busca de CPF ou nome completo, mais data de nascimento, na base de dados unificada de todas as unidades do Health Connect. E assim vai para todos os usuários. Aqui o Dr. João, que é médico clínico, tem os seus objetivos, as suas atividades e os seus histórias de usuário, com os critérios de aceitação, a Lívia também, e assim sucessivamente até a Ana. Agora eu tenho que mostrar software funcional e disponível, não é isso? Aqui Mano, mostrando o que o pode Dani tinha deixar falado aqui. primeiro aí, deixa o Pedro apresentar logo as evidências de engenharia de requisito e engenharia de software, que aí termina com isso Beleza, aí. beleza. Tu quer que eu transmita, Pedro? Por favor. Tá. Pode falar, irmão. Perfeito. Agora eu vou apresentar sobre a seção de evidência de engenharia de requisitos do no nosso projeto aqui da unidade tática. Bom, o objetivo dessa parte é mostrar de forma organizada os principais artefatos que a gente produziu ao longo da disciplina para também evidenciar que o projeto não foi, né, só a implementação de telas, mas passou assim por um processo estruturado de engenharia de requisitos, assim, tanto como a identificação de os stakeholders, levantamento e priorização de requisitos, prototipação e registro das decisões em atas de reunião. Bem, o nosso primeira evidência é a lista de stakeholders, né, e tem a tabela aqui dos stakeholders. O primeiro aqui que a gente colocou foi o dono da unidade tática, né, que o papel dele é o cliente principal e o seu interesse no sistema é aumentar vendas online, integrar estoque físico e digital e acompanhar os relatórios. E o nosso segundo stakeholder foi a equipe de desenvolvimento, e o seu papel foi a implementação do sistema. E o seu interesse seria receber requisitos claros, validar escopo e ter feedback contínuo com o cliente. O terceiro seria os clientes finais, que são os usuários da plataforma. Eles navegam no site com segurança, rapidez e transparência no acompanhamento dos pedidos. E, por último, a equipe operacional da loja, que o papel deles é o controle de estoque e expedição, e eles mantêm o estoque atualizado, preparam os pedidos e garantem a entrega dentro dos prazos combinados. Bom, a segunda evidência, que agora seria a lista de requisitos, com foco nos principais itens do MVP. A lista completa de requisitos funcionais e não funcionais está detalhada em outra seção, que seria a parte 7, que o Dan está mostrando aí. E aqui a gente trouxe um recorte dos mais importantes, justamente como evidência de que esse levantamento foi feito. Entre os requisitos funcionais, por exemplo, nós temos o requisito funcional 1, permitir o cadastro de produtos no catálogo. Requisito funcional 5 é permitir o cliente visualizar os carrinhos de compra. Requisito funcional 9, permitir o cadastro dos clientes na plataforma. Requisito não funcional 1, sistema responsivo para desktop, tablet e smartphone. E por último, requisito não funcional 5, que é para armazenar cenas com hashing criptográfico seguro. E agora a terceira evidência é o protótipo simples, que aqui nós mostramos o protótipo de baixa fidelidade, que foi utilizado para validar o fluxo de navegação e as telas essenciais do e-commerce, antes de partir para a implementação. E esse protótipo ajudou bastante a alinhar os clientes, assim como a forma que o usuário chega na plataforma, como ele visualiza esses produtos, adiciona, e até mesmo na parte da finalização da compra. E a quarta, que agora, na verdade, nós temos a tabela de priorização de requisitos, construída com a técnica do Moscou. E aqui, por exemplo, a gente tem os requisitos aqui, igual eu mostrei anteriormente, requisito funcional 1, cadastrar produto, e aqui mostra se ele é
ou should have, must have, ou won't have. Que won't have, no caso, seria o que fica fora do MVP. E, além disso, cada requisito recebeu uma pontuação técnica relacionada ao esforço de implementação e uma indicação se ele entra ou não no MVP. Por exemplo, as funcionalidades de adicionar carrinho e login aparecem como prioritárias no MVP, enquanto o pagamento via Pix é marcado quanto won't have, ou seja, ele não vai ter no MVP. E, por fim, nós temos a última evidência, né, que é as atas de reunião. E aqui nós temos as atas das 4 reuniões que teve, que a primeira foi a preparação inicial, que foi onde a gente teve o alinhamento da equipe e a definição dos próximos passos, a correção do documento inicial e a criação do Git page do projeto. Na segunda, a gente teve a reunião interna, que foi a organização da equipe, onde a gente fez a revisão dos papéis, a delegação das tarefas, ajustes no site e planejamento do levantamento de requisitos. A gente também teve a reunião com o cliente, né? Nossa primeira reunião com o cliente, que a gente entendeu as dores, os problemas do nosso cliente. A gente fez a definição inicial do nosso escopo. E, por último, a gente fez a revisão do protótipo com o cliente, que a gente apresentou, né? O nosso protótipo simples, que foi a nossa terceira evidência. A gente coletou os feedbacks, viu que ele estava gostando, o que ele não estava gostando, e fizemos os ajustes necessários para alinhamento com as expectativas dele. E agora eu vou apresentar sobre as evidências da engenharia de software. Bom, primeiro aqui tem o print do Docker rodando, que é a evidência do ambiente de desenvolvimento, a containerização da aplicação via Docker. Aqui mostra tudo certinho, tudo funcionando aqui no print está tudo certo. E no segundo, nós temos a print do deploy do back-end, que aqui nós temos a evidência do deploy e da plataforma em ambiente de produção e tudo certo, tudo rodando, tudo certinho. E o terceiro print aqui, nós temos o log da requisição do back-end, né, a produção, que a gente tem os logs também demonstrando o monitoramento e a rastreabilidade de tudo certinho. E no próximo print, nós temos o log de deploy do front-end no render, né, que aqui a gente tem a evidência do pipeline do deploy e também os registros gerados da plataforma, que é o render. E também nós temos o deploy da plataforma render, que aí tem um status da saúde, do serviço, da plataforma, do front-end e do back-end. Bom, e com isso eu finalizo a minha parte das evidências. Beleza, e agora mostrar agora como ficou a nossa plataforma com o produto mínimo viável. Vou compartilhar aqui. Tá conseguindo ver aí? Sim, Igual o Pedro estava falando aí, a gente mostrou a prototipagem para o cliente de baixa fidelidade, não ia ser exatamente como ia estar lá no Figma, mas era uma luz para saber como o cliente queria que a plataforma fosse para o usuário, né? E o que ele queria que fosse. Então ficou meio assim, a gente tem a navbar separando os itens geral dos produtos. Aqui a gente já cadastrou alguns produtos de teste, está funcionando tudo certinho. Então esse aqui é como se o usuário entrasse e sem cadastro, no caso. O contato com a plataforma seria esse, um início geral com todos os produtos. E aqui, se ele quisesse filtrar, por exemplo, eu estou querendo uma mochila, por exemplo. Aqui seria a área de todas as mochilas e tudo. E se ele quisesse adicionar algum item no carrinho, primeiramente a gente aparecer uma log e aí ele vai ter que... Você precisa estar logado para adicionar o carrinho. Então aqui a gente tem a área de cadastro, onde o cliente tem que fazer todo o passo a passo do cadastro, nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento, telefone, o CEP, cidade e senha. E aí eu não vou criar o que a gente já tem aqui. Então, depois de criado, ele volta para a tela de login, ele cria, e aí ele loga na plataforma. Aqui é o contato que ele tem da plataforma logado, aqui ele tem um carrinho de compras, e aqui no seu nome ele tem o meu perfil, que ele consegue dizer o perfil, consegue ver o número total de pedidos, os pedidos concluídos e o pedido de andamento total gasto. E aí ele também tem o histórico de pedidos, aqui a gente fez alguns testes, está tudo funcionando legal. Aqui a gente tem o ID do pedido, o item e o preço. E o total, como se fosse mais de 2 itens, ele ficaria com um somatório, que tem boné, tem um canivete, tem uma lanterna, ele dá o somatório todo aqui e o ID.
Aqui ele tem o status. Por exemplo, o pedido deu algo de errado e o cliente, o administrador precisou cancelar, e aparece cancelado. E aí aqui tem o status pendente, como se fosse um trâmite que o administrador não trouxe para o cliente ainda, como entregue ou reservado, algo assim, que o cliente não, que o administrador ainda não entrou em contato com o cliente, e aí ele fica como pendente quando o administrador trocar lá, troca automaticamente para o cliente também. Aqui agora o cliente consegue adicionar e tem o carrinho de compras, que já vai para somatório, se ele quiser adicionar mais de um, ele consegue adicionar. A gente, como o Dani também tinha explicado, a gente tirou do MVP o pagamento da plataforma via Pix, então todo o trâmite que o usuário quiser fazer, ele vai ter que ser redirecionado para o WhatsApp. Por exemplo, aqui no carrinho de compras a gente também tem como excluir o item de carrinho de compras. E aqui ele vem finalizando o carrinho de compras. Ixi, não atualizou não. Enfim, aqui ele vai ser redirecionado pelo WhatsApp. Eu não vou abrir o WhatsApp aqui, mas aqui ele consegue ver todo o WhatsApp, toda a mensagem que vai ser enviada para o cliente, como o ID do pedido, o cliente, que no caso sou eu, Luiz Fernando, e meu e-mail, o item do pedido que ele foi pedir, ó, o coturno, e a farda, a quantidade de cada item e o preço total. 279. Aqui, eu abri aqui. Aqui a gente já fez alguns testes de como seria a imagem para o cliente. Ficaria mais ou menos assim, ó, novo pedido, item e o total. Acho que a gente já fez dois de teste. Deu tudo certo. Cadê? Aqui. E é isso, agora eu vou mostrar a área do administrador. O sistema de login aqui é sensitivo, então quando o administrador conecta a hash de login, ele já entra como um status diferente de tela. Então aqui tem a primeira tela inicial do administrador, onde ele consegue ver os usuários, excluir o usuário e administrar quantos tem, quantos acessos são, quantos usuários ele tem no seu site. Aqui ele tem a área de produtos, onde ele já tem os produtos que a gente já fez, mas tem como ele editar. Por exemplo, ele quer fazer uma promoção, ele tem aqui 3 em estoque, ele consegue editar valor, consegue editar a descrição, consegue editar o estoque. Por exemplo, ele vendeu um fora da plataforma. Aí ele vem e edita no estoque, isso aqui entra no requisito sincronizar estoque, né? Ele consegue trocar a foto, que é uma foto que ele tem que ter dentro do computador dele. E consegue tirar o produto do ar também, por aqui. Aqui ele consegue congelar ou excluir o produto. Aqui ele consegue, no botão adicionar produto, ele consegue adicionar um novo item do zero. E aí, seguindo todo o padrão, aqui tem a descrição, preço, estoque que ele tem em real, a categoria do produto, se é roupa, bordado, cutelaria e tudo. Aqui a gente tem a área de pedidos, que ele consegue ver todos os pedidos que o usuário fez. E aqui foi até a cagada agora que a gente fez agora. O coturno e a farda, ele vem aqui, aí tem o cliente, o número, o telefone, e aqui tem o status. Como eu tinha falado anteriormente, tem aqui o status de confirmado, enviado, entregue ou cancelado, caso o cliente queira desistir da compra. Aqui ele tem o número de pedidos pendentes que ele tem que atualizar, que a gente ainda não atualizou. Aqui a gente coloca o negócio, ele já muda automaticamente como entregue ou reservado, etc. Nessa outra área aqui a gente tem os relatórios. Aqui a gente atualizou aquele pedido como entregue. Já tem aqui, ó, o pedido de entrega, a gente tem os testes que a gente tinha feito, faturamento total do mês, o número de pedidos que a gente tem, os 4 pedidos pendentes e um entregue, o ticket médio do mês, no caso aqui é o mês de dezembro, venda por categoria, a gente tem aqui 3 vendas de roupas, 2 de mochila, uma de calçado, uma de acessório, outra no geral. As vendas nos últimos 30 dias, aqui por dia, o primeiro e o dia 30 que a gente fez os testes, os top 10 produtos mais vendidos, para ele ter uma noção da volatilidade de que saem os produtos de dentro da sua loja. E aqui ele consegue também ver o faturamento do mês anterior. Vamos supor que ele querer ver o mês de janeiro aqui, não vai ter nada como não tinha a plataforma ainda, mas a longo prazo ele consegue ver o faturamento do mês de janeiro, de fevereiro e assim vai. E aqui também vai ter a venda dos últimos 30 dias do mês. É isso.
Agora, o feedback do cliente vai estar no Git. Eu acho que é isso. Eu acho que dá para apresentar feedback do cliente aqui rapidão. Mas aí eu vou colocar também no Git. Deixa eu só copiar aqui o link aqui, colando aqui na nova tela, que eu upei no YouTube. Peraí que eu não tô transmitindo na tela, não. Deixa eu... Oh, caramba. Cadê? Compartilhar. Aqui. Tá dando para ver? Aqui, ó. Esse é o vídeo. Será que tá compartilhando o áudio? Deixa eu ver um negócio aqui. Não sei. Pode compartilhar aqui. Incluir som. Aqui agora vai. Não tá compartilhando não, Dani. Não? Não. Agora eu compartilhei. Tá com som agora. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Paulo da Unidade Tática, o proprietário. Tava acompanhando aqui a questão do site que vocês fizeram. O site ficou bem intuitivo, um site bem completo, tá? Eu tô aqui até na loja no momento. A gente tá preparando a semana, né? O mês de dezembro. Então, o site ficou bem intuitivo, né? Bem fácil de acessar, bem fácil de operar também. Questão do usuário também a gente consegue acompanhar quem fez cadastro, o cliente que já comprou, produto, questão do produto também, os produtos já estão cadastrados, né? Alguns produtos que a gente mandou aí pro pessoal cadastrar. Ficou fácil também de alterar, também de adicionar um produto, tem a descrição. Então, a questão ficou de fazer só a questão do tamanho aí do coturno, de fardamento, de camisetas. Então, só para fazer essa alteração aí que ficou. Questão dos pedidos também, né? O que eu gostei mais aí, questão em relação ao pedido, que quando o cliente finaliza o pedido, manda no WhatsApp e a gente consegue acompanhar ali passo a passo com o cliente para ele até fazer o pagamento, até fazer o faturamento. Sobre relatório também, ficou bem completo, dá pra gente acompanhar quanto que vende por mês, com acompanhamento também, questão da média de venda, tá? Dos materiais que mais vende, então ficou bem completinho, tá? Questão da configuração aqui que eu não peguei ainda, né? Configuração, mas com o site muito bom, tá? Aí depois a gente só tem que fazer a questão da alteração para acessar pelo celular, né? Tendo em vista aí que a maioria dos clientes hoje compram mais pelo celular e não pelo computador, tá? Mas ficou padrão, excelente. Fala. E é isso. A gente encerra nossa apresentação aqui. E muito obrigado a todos que participaram aí do grupo. Valeu.